Quando se fala da falta de pai, o que se quer dizer com isso? A falência de regras sociais e a mudança de valores éticos, morais e culturais da nossa sociedade contemporânea revela novos padrões de comportamento que privilegiam o consumismo, o fácil acesso às drogas, a banalização da violência e do sexo e outros complicadores amplamente divulgados através da mídia. O adolescente em contato com esses novos valores os absorvem e os internalizam de maneira equivocada, prejudicando a organização da própria identidade. Nesse sentido, a adolescência passa a ser, para a nossa sociedade, um fator de preocupação devido ao risco e à vulnerabilidade em que esse grupo se encontra. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Eliana Olímpio, psicóloga e psicanalista, e convido você a entender um pouco mais sobre o psiquismo humano. Se você se interessa por assuntos da área psi, me siga. Sempre posto conteúdo sobre os 20 anos da minha experiência e sei que existem muitas dúvidas nesse campo. Nesse sentido, que faço supervisão de psicanalistas que trabalham com adolescentes e com adultos e que têm dúvidas, e planejamos juntos algumas aulas em que nós trabalhamos diagnósticos e conteúdos mais complicados, da teoria psicanalítica. Se você tiver dúvida, quiser esse trabalho, me manda um direct que nós combinaremos sobre isso. Bem, vamos ao conteúdo. Deparamos com um despreparo por parte das famílias e educadores para lidar com os jovens, decorrente da dificuldade de se estabelecer limites e regras claras ou algum dispositivo em que se possa fazer valer a lei. Lacan, nas suas releituras da obra freudiana, em uma tentativa de explicar a crise contemporânea, esclarece que há um declínio social da imago paterna, ou seja, a determinação da personalidade do pai aparece, na atualidade, com aspecto carente e degradado. Já em finais do século XIX, numa peça teatral de Paul Claudel, a figura do pai aparecia como fraco, refém, pobre e, por último, no terceiro ato, um pai humilhado. Carência e degradação que abrange não somente o sujeito, mas, segundo Lacan, também as instituições sociais. Já não há uma instituição que faça valer a lei, até porque a lei é mutável e nem se orienta mais pela verdade e pelos ideais de justiça. Alguns seguidores de Lacan têm se atentado para a queda dos ideais, do declínio da função paterna, do descrédito do discurso do mestre, em que a lei do pai freudiano tem franca destituição de forma a gerar consequências no âmbito subjetivo e social. É que Freud e Lacan, na sua época, consideravam o pai como centro da organização social, aquele que estabelece as leis, os limites e as regras que se estendem para as instituições civis, jurídicas e outras. As leis do pai seriam absorvidas e implementadas pelos professores, pelos empregadores, pelos juízes, pela sociedade como um todo. Há de se considerar que a lei do pai é simbólica e que ainda serve de referência como autoridade, proteção e transmissão dos valores culturais e sociais. Ocorre que, na atualidade, a lei está em declínio, não porque, como acreditam alguns, houveram mudanças nas estruturas familiares com a evolução dos papéis de gênero, ou pela maior participação das mulheres no mercado de trabalho, ou pelas mudanças nos arranjos familiares tradicionais com a maior incidência de divórcios e separações, que muitas vezes resultam na ausência do pai na vida dos filhos. Não. As consequências do declínio da função paterna para a sociedade atual podem ser diversas. A psicanálise vai considerar que houve uma pulverização da autoridade anteriormente centrada na família e que agora essa autoridade foi transferida para as instituições, como a escola, os conselhos tutelares ou mesmo ditadas pela mídia, e isso levaria a uma desbussolização. O que eu estou querendo dizer é que antes havia um rumo. Como as coisas ficaram muito esfaceladas, várias instituições, a família delegou para vários lugares a autoridade dela, então nós perdemos a bússola, nós perdemos o rumo. E o pior é que se transferiu para a escola o ato de educar, para o juiz o ato de julgar, para o sistema carcerário o ato de punir, mas ao mesmo tempo tirou deles toda a autoridade para exercer essa função.
Então a escola não educa mais, passa apenas conteúdos. O juiz não julga porque sua decisão sobe para outras instâncias. O sistema carcerário apenas amontoa cidadãos que não têm como pagar a fiança. Quero dizer com isso que o sujeito não tem mais uma referência que possa se orientar ou em quem acreditar. O pai, para Lacan, inicialmente formalizado numa metáfora como um significante nome do pai, torna-se um enxame de significantes, o que então se constituiria no que ele denominou como uma pluralização do nome do pai. A intenção foi mostrar que o sujeito já não se orienta por um significante mestre, nome do pai, mas por qualquer significante que se apresente como semblante, numa pluralização deles. No lugar do que seria a referência orientadora, esses semblantes pulverizados, essa sombra da lei, das regras e dos limites, se abre para um buraco que pretende ser preenchido pela busca incessante de prazer, em que o sujeito ele se oferece e busca repetidamente objetos de consumo até consumir-se a si mesmo. A falta de um orientador, de uma regra, eleva a voracidade ao seu máximo e instiga o sujeito a consumir, forçando sempre a uma satisfação plena, mas impossível de ser realizada. Ao final, o que se apresenta é a fragilidade, a insensatez, o desfalecimento e a morte, mas o sujeito se prende a esse gozo e recusa-se a desprender desse nada que o consome. Essa sombra, essa ausência da lei ou o enfraquecimento dela não protege o sujeito do real e o lança na angústia. Esse funcionamento embaraça o adolescente, pois nessa fase da vida, o sujeito necessita reinserir-se no espaço social e cultural. Na adolescência, o sujeito tenta fazer essa reinserção de uma forma diferente daquele que era quando era criança. Nesse sentido, o sujeito teria tomado como modelo algum dos seus familiares amados e estivera com ele identificado. Este funcionamento embaraça o adolescente, pois nessa fase da vida, o sujeito necessita reinserir-se no espaço social e cultural. Na adolescência, o sujeito tenta fazer essa reinserção de uma forma diferente daquela que ele se inseriu quando era criança. Até a puberdade, o sujeito teria tomado como modelo algum dos seus familiares amados, estivera com ele identificado. A partir da adolescência, porém, ele se esquiva dos modelos e do controle dos seus familiares, tentando se desembaraçar deles. Nessa etapa, o adolescente se sente ambíguo e, ao mesmo tempo que ele quer absorver os ideais da cultura, ele quer rejeitar, né? E aí ele rejeita esses ideais. É por isso que muitas vezes nós falamos que os adolescentes são rebeldes sem causa. O adolescente precisa afastar-se dos pais e inventar novas respostas e novos modos de lidar com as questões que se apresentam a ele, como a socialização com os amigos, lidar com a sexualidade, com as escolhas profissionais, com a sua identidade que está sendo construída nesse momento e com os papéis sociais. Tudo se processa numa luta interior que contrapõe a necessidade do afastamento ao desejo de permanecer ligado, mas ele não encontra mais os referenciais e ele terá que se arranjar com isso. Muitos adolescentes se apresentam vazios de projetos e desejos. Outros marcam no corpo na tentativa de preencher o vazio e dar-lhe significado, e assim fazer um contorno à sua angústia. Eu vou citar para vocês um caso que me chegou através de uma supervisão que eu dou para uma psicanalista. Ela me disse que o cliente dela, de 13 anos, chegou em uma das férias que passou em Miami e disse que estava entediado. Era praia e compras, e ele não tinha nada que ele quisesse comprar. Nada lhe era negado. Esse menino já estava com o corpo todo tomado de tatuagens e piercings. Ele tinha dificuldade no relacionamento com a autoridade na escola, pois também na escola, como cliente, ele era o rei. Ele não conseguia estabelecer uma relação amistosa com os colegas e ele estava deprimido e sendo medicado. A família cedia a todos os pedidos, com receio de que ele adoecesse mais. E era justamente por isso que ele estava adoecendo. Ele não encontrava uma barreira, ele não encontrava um limite. Muitas vezes o adolescente engendra uma confrontação com a morte, não como uma tentativa de morrer,
mas ao contrário de viver mais. Atos sintomáticos presentes na anorexia, bulimia, toxicomania, as automutilações, as tentativas de suicídio, delinquência, dentre outros, que marcam o desamparo e que podem colocar a vida do sujeito em risco. No âmbito educacional, a família e a escola se queixam de adolescentes com agitação motora, agressividade, conflitos e comportamento desafiador, baixo rendimento escolar, desinteresses e desmotivação, dificuldades de concentração, dificuldade de socialização, repetências sucessivas e abandono dos estudos. A psicanálise esclarece que esses atos se impõem no lugar da palavra, atos denominados por Lacan como acting out. O acting out clama por interpretação. Ele é um apelo às regras e aos limites. O ato que o adolescente engendra é um dizer, é uma tentativa de ser escutado. Jacques Alain Miller, psicanalista francês, nos adverte que nos nossos dias não se trata do sujeito retomar o funcionamento dos tempos da tradição, dos tempos antigos, do discurso pautado na autoridade, do significante do nome do pai, nem mesmo supor o inconsciente como um saber eterno e imutável, nem se acomodar com isso, nem ainda fazer uma aliança com as ciências na eleição de produtos que extirpem o sintoma. Todas essas tentativas, além de não mais funcionarem, ainda trazem desordem. O sujeito ele terá que inventar na vida particular aquilo que melhor lhe cabe e aprender a reinventar-se continuamente, considerando ainda, como Miller afirma, que isso sempre falha. Então não é questão de nós voltarmos, à tradição. Nós temos que aprender a lidar com algo, porque se hoje a autoridade ela já não vale como valeu, na época dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós, hoje é outra ordem, é outra lei. E aí nós precisamos nos haver com isso. Então, para você, nos tempos atuais, o que poderia funcionar como um balizador, uma referência ou uma bússola? Algo que viesse a ocupar a outrora autoridade da família. Você concorda com isso? Deixe aqui seus comentários. Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe e faça circular esse vídeo. Obrigada. Até a próxima.